Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o que a gente começou na aula passada sobre uma discussão entre senso comum e ciência. Só que o foco dessa aula é discutir essas duas formas de conhecimento relacionadas à sociologia. Na aula passada, falamos sobre a diferença entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. E eu passei para vocês um exemplo da área das ciências da natureza, em que eu expliquei se os animais ficam doentes, quem que tem aquele conhecimento sistematizado, baseado em pesquisas, em testes, em estudos, o denominado conhecimento científico. Para ajudar é o veterinário, mas que também há o conhecimento baseado na experiência e nas práticas de vida, que é conhecido como senso comum. Para iniciar, eu gosto de lançar uma pergunta: qual desses dois conhecimentos é mais importante? Ou ambos são importantes e complementares? A resposta é: ambos esses conhecimentos são importantes e complementares. Boaventura de Souza Santos traz uma perspectiva muito importante sobre a relação entre essas duas formas de conhecimento e como nas ciências sociais esse aparente embate tem uma especificidade em relação às outras ciências. Reflexão esta que vou retomar no final desta aula. Mas antes disso, vou construir um raciocínio com vocês por meio de exemplos de como essas duas formas de conhecimento se apresentam nas ciências sociais. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu gosto de trazer para falar sobre essa aula é o dos meios de comunicação. Qualquer um consegue perceber que em um curto espaço de tempo, os meios de comunicação mudaram bastante a nossa convivência. Por isso, a gente sempre ouve de um tio, ou avô, ou dos pais, ou dos parentes: larga esse celular. Hoje em dia, essas crianças não sabem aproveitar a vida, ficam só no computador. Ou então, as crianças já nascem sabendo mexer nessas coisas. Esse menino não faz mais nada da vida, a não ser ficar nesse celular grudado. Quando a gente ouve essas falas e essas percepções dessas pessoas do nosso convívio, isso é o senso comum. Agora, como que um cientista social analisa esse mesmo fato? Quer ver? O cientista social, quando ele vai pesquisar sobre determinado fenômeno, ele faz um recorte da realidade e o estuda com um certo distanciamento e demonstra que, por exemplo, os meios de comunicação alteraram em um curto espaço de tempo e de forma significativa a nossa relação uns com os outros e com nós mesmos, a tal ponto de que nem sequer talvez consigamos perceber essas alterações. Ao ponto da sociabilidade da maioria das pessoas se alterarem dentro do próprio convívio familiar e muitos não se dão conta disso. Então vamos lá. Eu gosto de começar esse exemplo não com um meio de comunicação específico, mas com uma tecnologia que faz parte do nosso dia a dia, a tal ponto de ser difícil para nós o distanciamento e a análise de como essa tecnologia ela é essencial na nossa sociabilidade. Quando acontece uma queda de energia, a primeira coisa que fazemos é procurar uma vela, ligar a luz do celular, mas nós vamos atrás das pessoas da casa. Procuramos ficar juntos, às vezes a gente sai na vizinhança, procura saber o que aconteceu. Dependendo da prolongação dessa queda de energia, ficamos por muito tempo conversando com as pessoas de uma forma que não se fazia há anos, talvez. Percebe que a luz elétrica é algo tão comum e banal na nossa vida e no nosso dia a dia, mas ela altera consideravelmente a nossa sociabilidade até dentro da própria casa. Vocês sabiam que antigamente, nas cidades pequenas, havia cinemas? E com isso as pessoas iam juntas,
participavam de promoções. Ali era um espaço onde se estabelecia relações sociais. Quando foi que o cinema faliu e hoje nós só vemos cinemas nas cidades grandes? Essa é a minha pergunta. Pare e pensa, você sabe a resposta. Quando surgiu a TV. Assim, ninguém mais saiu de casa. Se antes a sala era um espaço de conversa, agora todos ficam conectados na televisão. E aí, se você recebe visita na hora da novela ou do jogo, é motivo de problema. Contudo, na sala ainda há uma certa sociabilidade. Apesar da chegada da TV, a sala continua sendo um espaço rico de sociabilidade dentro da casa. Neste contexto, as pessoas compartilham experiências, emoções ao assistirem um filme, uma novela, esportes, discutem sobre suas afinidades e preferências e há sempre trocas de vivência. Tudo muda com a chegada de outras tecnologias, como por exemplo o computador e a internet. As salas deixam de ser tão frequentadas, mas as coisas vão mudar mesmo com a chegada do celular. Pois com esse meio de comunicação, pode-se, entre aspas, viajar e fazer muitas coisas sem sair do lugar. Aí, passa-se cada um a ficar na sua toca, cada um no seu quadrado, imerso nesse mundo que o celular te permite. Para finalizar esse exemplo, vou trazer aqui uma outra tecnologia que também não chega a ser um meio de comunicação, mas que também altera e alterou as nossas relações sociais dentro de casa. Antigamente, usava-se sentar à mesa para alimentar. E esse é um ato e um momento de sociabilidade para as famílias que o mantém. Quando a gente senta à mesa, a gente senta de frente uns aos outros, nós pedimos para passar a comida, nós conversamos sobre o alimento, nós perguntamos como foi o dia. É um momento que compartilhamos o ato de alimentar e ali estabelecemos uma relação de troca, de comunicação. Só que chega essa tecnologia, que é o micro-ondas, e cada um passa a esquentar a comida a hora que quer. Alguns pais chegam a se gabar de dizer que o filho é independente, pois agora o meu filho esquenta a comida a hora que ele quiser, ele não depende mais de mim. Mas não percebe que aquele momento de se sentar à mesa, alimentar junto, compartilhar, o próprio ato de fazer a comida junto, é um momento riquíssimo, de você estar com o outro, de você estabelecer um espaço, de sociabilidade. Esse é um exemplo que eu pego emprestado de uma palestra do professor Cortella. Ele a usa para tratar de outros assuntos, mas aqui eu uso para demonstrar que quando um cientista social estuda nossa relação com os meios de comunicação, ele chega a conclusões que descortinam os fenômenos cotidianos, nos permitindo compreender e refletir melhor quando desnaturalizados. Por exemplo, na linguagem de um cientista social, pode-se chegar à conclusão de que a sociabilidade dentro e fora de casa se alterou a tal ponto e em um curto espaço de tempo que perdemos, ou algumas pessoas perderam, inclusive a habilidade de se comunicar face a face. Se esquecem de abraçar, de tocar, de conversar, de olhar aquelas pessoas que estão mais próximas. Às vezes, frequenta-se a mesma casa, mas fica dias sem se ver ou conversar. Algo que, curiosamente, esta quarentena despertou. Não se trata de fazer uma apologia ao passado, no sentido de eliminar as inovações tecnológicas e os meios de comunicação, mas sim de trazer atenção para mudanças que, quando estudadas e refletidas, podem nos fazer reestruturar nossas relações sociais e, principalmente, nossa relação com essas ferramentas, visando qualidade de vida e verdadeiro preenchimento de ser e estar. Pois necessitamos de estar em contato, estabelecer trocas,
Somos ou não seres sociais? Está aí uma das importâncias da sociologia. Há outros estudos nesse sentido sobre as mudanças nas formas de se relacionar na modernidade e na nossa relação com os meios de comunicação. Por exemplo, o pensador Bauman. Ele vai dizer que nessa atual realidade, as relações sociais são estabelecidas por laços frágeis e voláteis, como um líquido. Quando não se está mais satisfeito, basta se deletar, como se você resolvesse toda a situação com um simples deletar, um apertar de um botão. Será que tem como deletar pessoas? Ele fala de como as pessoas passaram a serem movidas pela lógica do capital nas suas relações mais pessoais, tratando umas às outras como mercadorias em que se consome e se descarta quando não se está mais desejoso, ou quando já se consumiu o seu próprio desejo. Fala da dificuldade de se estabelecer relacionamentos duradouros, entre outras análises pertinentes. One addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's a different kind of friend. But of network. What is... Vamos a outro exemplo. Nós tivemos um importante cientista social brasileiro, Gilberto Freire, que defendeu pontos positivos sobre a miscigenação e a teoria de que aqui no Brasil vivíamos em uma democracia racial, com uma relação harmoniosa entre as diferentes raças/etnias. Essa teoria, combinada com o fato de que no Brasil não houve um sistema segregacionista tão marcante como em países como a África do Sul e os Estados Unidos, onde se delimitavam inclusive os espaços em que brancos e negros poderiam frequentar, baseou uma forte representação social no senso comum de que aqui no Brasil não havia e não há racismo. Pensando no Brasil enquanto modelo, a Unesco patrocinou uma pesquisa no nosso país, realizada por um cientista social conhecido como Florestan Fernandes, que constatou o oposto. O Brasil é um país marcadamente racista, a tal ponto que o racismo compõe sua estrutura no sentido de não garantir oportunidades iguais entre brancos e negros. Além disso, o racismo no Brasil teria uma característica de se mascarar. É um racismo dissimulado, em que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. É como dizer, eu não sou racista, e justificar isso por ter muitos amigos negros. O fato de você ter amigos negros não significa que você não seja racista. Hoje, existem inúmeras pesquisas que demonstram o racismo estrutural no Brasil de diversas perspectivas, como a da filósofa Djamila Ribeiro, a de Silvio de Almeida. E esse tema tem sido abordado com mais ênfase nos últimos tempos, mas ainda há muito a ser feito. Sendo assim, havia e ainda há no senso comum o pensamento de que no Brasil não há racismo e que isso tudo é um exagero do politicamente correto. Por isso, a importância das ciências humanas e das ciências sociais, pois ela escancara a realidade tal como se apresenta. O racismo está presente na nossa sociedade e é promotor de desigualdades e de várias formas de violência. Precisamos falar sobre isso e transformar essa realidade. O terceiro exemplo que eu trago é sobre a corrupção. Muito já se ouviu falar algumas frases como: o Brasil não tem jeito, tal partido quebrou o Brasil e fundou a corrupção. O brasileiro tem um jeitinho malandro, isso está no nosso sangue. Os outros países são de primeiro mundo, lá não tem corrupção. Isso
são as falas do senso comum. Aqui eu apresento duas análises sobre essa abordagem da corrupção no Brasil. Uma é do Sérgio Buarque de Holanda, que fala sobre o homem cordial. Para este autor, o povo brasileiro herdou, diante da análise histórica de como foi colonizado, organizado e estruturado, a prática de não saber separar aquilo que é público, portanto do povo ou destinado para o bem coletivo, daquilo que é do âmbito privado e particular, tendente sempre a misturar o patrimônio público como algo seu, fenômeno conhecido como patrimonialismo. No entanto, recentemente, há outra análise sobre este mesmo tópico que vai de encontro com a análise anterior, que é a do sociólogo Gessé de Souza. Segundo este pensador, a teoria do homem cordial contribuiu para a construção de uma narrativa de que a corrupção estivesse fincada nas raízes do nosso Estado, que só e somente ele é a origem de todos os males. Essa narrativa tomou proporções populares, ou seja, o senso comum também se apropria dela. Potencializada por outras, de se fazer crer que a corrupção é algo que faz parte do Brasil e que em outros países não há corrupção como aqui. Segundo este autor, essa narrativa serviu para a politização da justiça, travestida de ataque à corrupção, mas com a finalidade de ser mais eficaz e eficiente em atacar determinados símbolos e partidos políticos, e não a corrupção de uma forma geral. Ele demonstra que a corrupção do Estado não chega nem perto da corrupção do mercado, mas que este fato não chega ao conhecimento de todos, e não é interessante que se chegue. E que por meio desse argumento, aqueles que construíram essa narrativa vão se apropriar da máquina estatal como discurso de limpeza da corrupção, mas que na verdade esconde outros interesses de colocar esse aparato a serviço da classe dominante, garantindo a manutenção das desigualdades sociais. Gessé de Souza aprofunda mais nessa teoria em seu livro A Elite do Atraso. Então a gente se pergunta, qual é a teoria correta? Não se trata de fazer juízo de valor sobre o que foi elaborado. Ambas possuem propriedade científica e merecem e são reconhecidas como tal, contextualizadas no seu tempo e no de agora. A questão é entender a diferença de tais análises com o discurso do senso comum. Este é um conhecimento mais próximo do achismo e é subjetivo. Aquelas possuem um método objetivo de análise. Por mais que aqueles temas sejam parte do nosso cotidiano e temos opiniões sobre eles, há diferença quando são analisados sociologicamente. A ciência social nos ajuda a desnaturalizar os fenômenos cotidianos para, com isso, analisá-los. Ajuda a sermos mais independentes no momento de refletir sobre tudo à nossa volta. Estamos inseridos em uma sociedade, mas temos que aprender a como pensar sobre ela e não o que pensar. A proposta é usar a razão de forma crítica e não passiva, a enxergar com mais lucidez fatos que, por serem cotidianos, tornam-se difíceis de serem compreendidos de forma mais profunda. E a sociologia nos ajuda a pensar sobre isso. Perceba que o papel das ciências sociais não é fazer doutrinação. Outra narrativa veiculada pelo senso comum e apropriada por alguns do meio da política, de forma a estigmatizar os professores, principalmente os de humanas. O espaço da sala de aula é de construção de aprendizagem e o estudante tem direito a ter a sua opinião, assim como o professor. Cabe ao professor oportunizar este espaço, enfatizando a importância que, ao expressar a sua opinião, há limites a serem respeitados, que é o direito do outro. Quando levantam a bandeira da escola sem partido, isso é uma falácia.
A Escola Sem Partido é um projeto que não deixa de ser político. Ele é promovido por movimentos conservadores da nossa sociedade que impõem uma perseguição aos professores na tentativa de limitar, por lei, o que deve ou não ser ensinado, na concepção do que esse grupo considera como certo e acusando os professores de doutrinadores. Dessa forma, eu chamo aqui o patrono da educação do nosso país, autor e pensador respeitado no mundo inteiro e citado em mais de 40 países, Paulo Freire vem sendo atacado por esse grupo e por esses movimentos. Paulo Freire foi um pensador que disse que a educação não pode ser neutra e não tem como ser neutra. A prática educativa é política. Não posso negar-lhe ou conceder-lhe minha postura, mas não posso desconhecer o seu direito de rejeitá-la. Em nome do respeito que devo aos alunos, não tenho por que me omitir, por que ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidade que não existe. A omissão do professor em nome do respeito ao aluno, talvez seja a melhor maneira de desrespeitá-lo. O meu papel, ao contrário, é o de quem testemunha o direito de comparar, de escolher, de romper, de decidir e estimular a assunção deste direito por parte dos educandos. Frase de Paulo Freire no seu livro Pedagogia da Autonomia. Em sala de aula do ensino de sociologia, fala-se sim de política. É um tema de estudo da nossa área. Esta faz parte do nosso dia a dia. Toda escolha é uma escolha política, inclusive a escolha de não se interessar por política. O que é bem diferente de dizer que o professor irá defender partidos em sala de aula. Isso não acontece. Contudo, não se pode retirar da liberdade do professor a condição inevitável de ter uma postura política diante de temas como a desigualdade social, ter uma postura política diante de fatos históricos como o nazismo. Não se separa isso. É uma dimensão intrínseca ao processo de aprendizagem. A verdade é que quem defende a escola sem partido, estes sim, estão defendendo uma doutrinação quando querem limitar o que pode ou não ser dito em sala de aula. Recentemente, um deputado fez um projeto de lei que visa criminalizar o professor de ensinar sobre comunismo e socialismo. Isso é um tamanho absurdo, uma vez que são teorias imprescindíveis das ciências sociais, que fazem parte da sua construção enquanto ciência e disciplina acadêmica. Essas teorias devem ser explicadas em sala de aula, assim como se explica sobre Revolução Industrial e capitalismo. Há diferença entre explicar, informar, de doutrinar. Inclusive, é urgente que as pessoas se informem mais sobre esses temas para que eles deixem de ser representados como ameaças. Este comportamento é consequência da desinformação. Deve-se saber do que se trata e o que significou essas teorias e as suas particularidades históricas nas suas experiências. Saber a diferença entre o que é socialismo, o que é comunismo. Saber a diferença entre o que é nazismo. Por que o nazismo é de direita, diferente do que se coloca no senso comum. Saber o que é liberalismo, que o liberalismo é oposto ao socialismo, tão quanto é oposto ao nazismo, entre outras. Isso é informação. É por isso que essa relação entre o conhecimento do senso comum e científico nas ciências sociais se torna mais particular e interessante, mas ao mesmo tempo preocupante. Precisamos entender o que se passa nas narrativas e interpretações do senso comum, a tal ponto de se tornarem, inclusive, representações sociais. Temos que nos atentar para a reflexão de Boaventura de Souza Santos, quando diz que há uma complexa e ambígua relação do senso comum com a ciência.
Ele propõe o reencontro entre essas duas formas de conhecimento, um trabalho de dupla ruptura que significa tanto a transformação do senso comum como da ciência, criando formas de conhecimento que, sendo práticas, não deixam de ser esclarecidas e, sendo sábias, não deixam de estar democraticamente distribuídas. Para ele, não se trata de abandonar o método objetivo, mas de compreender o senso comum e sua experiência, até mesmo do que este conhecimento interpreta ou entende do conhecimento científico, já que isso está longe de estar fora do que é o objeto de estudo do cientista social. Para concluir, deixo aqui uma frase que resume toda a nossa aula. Uma frase de um outro importante pensador da nossa área, Bourdieu. A sociologia é uma ciência que tem como particularidade a dificuldade particular em se tornar ciência como as outras. É uma frase provocativa para reflexão. Deixo aqui também o meu agradecimento pela oportunidade de ter feito essa aula. Espero que as pessoas que assistam tirem bom proveito dela e disseminem esse conhecimento no seu convívio com os outros.